governador, Francis. Justamente, Ananias, eu conversei hoje com o presidente estadual do PT, João de Deus, e questionei exatamente sobre aquela meta, aquela perspectiva que o governador Rafael Fonteles deu de eleger até 90 prefeitos no Piauí na eleição do próximo ano. O João de Deus, ele disse que a perspectiva pessimista é de pelo menos 60 prefeitos, mas que a otimista chega ali a 75, 80 prefeitos. E o porquê que o João de Deus e o diretório estadual acredita que não chegará a 90 prefeitos? Porque o PT está rejeitando filiar nomes, filiar prefeitos que não comunguem com as ideias do partido, que não votaram em candidatos a deputado do partido. E o João de Deus, inclusive, confidenciou que o governador Rafael Fonteles chegou com 8 nomes de prefeitos para se filiarem ao Partido dos Trabalhadores. E 2 foram rejeitados porque as instâncias municipais do PT, os diretórios lá nos municípios, não quiseram que esses prefeitos se filiassem ao Partido dos Trabalhadores, sinalizando que no PT as instâncias são respeitadas, mesmo quando há esse confronto com o desejo do governador Rafael Fonteles. Tem um vídeo. Né? Vamos ver, fala João de Deus. É o único partido que faz eleição direta para escolher seus dirigentes, exatamente para que o PT não tenha dono. Tem um sentimento da maioria, elege os dirigentes, e a gente diz não também, às vezes, para o governador. Por exemplo, o governador pediu para filiar 8 prefeitos, que tinham votado, inclusive, nos deputados do PT. Sim. E nós rejeitamos 2. Sei que é o Baltazar aqui de Palmeiras, né? Você sabe quem é o outro, Francis? Esse outro ele não revelou, Ananias. E tem também outras problemáticas envolvendo essa questão municipal. Por exemplo, o governador filiou o Esdras Avelino, lá no PT de Santa Filomena. E nesse caso, o João de Deus disse que conversou com o diretório municipal e o diretório municipal deu o ok para a filiação do Esdras Avelino. Ele foi filiado ao PT no município e agora o diretório municipal diz que tem outro nome como pré-candidato a prefeito e não quer mais o Esdras. Então, como o PT já havia assumido esse compromisso e a municipal foi escutada à época, ele permanece no Partido dos Trabalhadores. Então, há esse respeito, Ananias, à posição do diretório municipal. Ele disse que, inclusive, alguns prefeitos já estavam com a filiação acertada no Partido dos Trabalhadores, mas chegaram ali na hora H e disseram para o João de Deus: eu quero ir para o PT, mas que o PT fique comigo. Sim. Que o PT fique o comando no meu município, comando. né? E aí ele disse: não. Kátia, voltou atrás. Eu tenho assim, uma dúvida, Kátia. Com essa postura, esse comando do PT dura muito tempo? Olha, não, assim, houve uma ruptura, vamos colocar dessa forma, uma quebra aí, a partir do arranjo que elegeu o governador Rafael e que foi capitaneado por Wellington. Os deputados se filiaram ao Veja ao hoje PT o tamanho. E levaram o prefeito. Veja hoje o tamanho da base que o governo tem na Assembleia, 12. formada por deputados do PT. 12, 40%. Então, assim, e foi feita com base em quê? Em aceitar nomes que, inclusive, chegaram para dentro do partido com um potencial muito maior de votos, a realidade é essa, e que aí, teoricamente, a gente pode dizer que terminaram dificultando, eu não vou dizer tirando, mas terminaram dificultando a eleição de nomes do que se convencionou, do que se fala como PT raiz, certo? Se essa mudança, ela começou a ser feita, né? Essa perspectiva aí de quem pode, quem não pode, quem não deve se filiar no PT, que é uma perspectiva que não é... A gente vê que o cálculo do ministro Wellington Dias, ex-governador, senador, hoje, ele não estava errado pela postura que o PT nacional e o próprio presidente Lula têm adotado. Sim. De acordos, coisa que o PT não fazia de forma alguma, abrir mão de candidaturas em favor de aliados que tenham aí um potencial maior de voto. Então,
E eu acho que em algum momento, ou essa flexibilidade ela vai ter que se consolidar e ocorrer dentro da própria direção do partido, ou então o choque aí ele vai ser inevitável. E lembrando, Alessio, que nós mostramos aqui aquele evento de estratégia eleitoral do PT, com a presença do presidente Lula, chamou muita atenção a parte do discurso dele, onde ele diz, olha, o PT imagina que tem dentro de si toda a verdade do mundo. E por que, tendo toda a verdade do mundo, a gente não consegue eleger uma bancada maior na Câmara, eleger um prefeito em capital? Ou seja, chamou o partido para essa discussão interna, que vira inclusive como uma crítica a posturas de petistas. Ou seja, parece acenar de fato para um novo momento onde o partido esteja mais alinhado com estes entendimentos diante de um PT que durante muito tempo ficou muito preso a certas convicções. Ananias, você lembrou de um ponto importante, porque faz um comparativo e um contraste com o que está acontecendo no PT aqui no estado do Piauí. O presidente Lula, naquela conferência, ele chamou o partido para voltar para aquelas trincheiras tradicionais, colocar a questão ideológica, a questão de posição, de modo de governo, como prioridade nos debates eleitorais do próximo ano para ter sucesso. Ele aponta isso como um fator que vai levar o partido a ter muito êxito nas eleições municipais se fizer esse enfrentamento ideológico, evidenciando as questões sociais que o PT sempre teve desde a sua fundação. E no estado do Piauí a gente tem visto um certo afastamento dessa postura. A gente tem visto o PT cada vez mais ali saindo da esquerda, indo um pouco mais dialogar com o centro, com forças de centro, com outros partidos também, e tendo uma postura um pouco mais neutra nesse sentido ideológico. A gente não vê mais tão presente no Piauí esse debate ideológico sobre as questões, inclusive sociais, que o PT sempre carregou. Mas o presidente já fez esse reforço, talvez analisando não só o caso do Piauí, mas vários estados que tinham se afastado um pouco da ideia tradicional, original, que o PT sempre carregou, e agora chama de novo, faz um convite para que os filiados, para que os políticos do PT voltem àquele discurso raiz, de petista raiz, com aquela força realmente sindical, aquela força de movimentos sociais. Então eu acho que existe nesse momento um certo contraste do movimento nacional para o do estado do Piauí, mas esse é um movimento que foi seguido por todos, praticamente, os estados. É um movimento que foi natural naquele processo em que o PT se enfraqueceu, agora tem esse retorno. Então, por isso que essa questão ideológica também de fortalecimento do partido agora é discutida para voltar para as bases, para voltar para a raiz do partido, Ananias. Osmando? Verdade. Eu acho que